Bem, irmãos, nós vamos para o nosso segundo momento. Teremos agora uma palestra com o pastor Euler e a nossa oração, o clamor da nossa alma é que Deus possa estar abençoando esse momento aqui com os homens, que o Senhor continue falando conosco, né? Já falou nesse primeiro momento ali com a esposa do pastor Euler e agora com o servo do Senhor. Pode vir, pastor, vamos orar. Presbítero Tiago, por favor, venha aqui orar pelo pastor Euler, pedir a bênção de Deus sobre a vida dele. Oremos, irmãos. Senhor, como é bom te servir, como é bom poder vir à tua casa com aqueles que professam a nossa mesma fé e reconhecer a nossa necessidade das renovações a cada segundo, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre o nosso ser, meu Pai. Te louvamos por essa palavra, Senhor, vinda dos céus, que impactou e já confrontou as nossas vidas, como homens, como mulheres, como maridos e esposas, como filhos, meu Pai, e te pedimos que o Senhor possa continuar usando com poder e autoridade o teu filho, o teu pastor Euder, meu Pai, que se dispôs a estar aqui com a sua família, meu Deus, para abençoar as nossas, meu Pai. Usa, Senhor, recompensa, Senhor, cuida, meu Pai, livra-os, meu Deus, de toda tentação, de toda cilada, guarda-os, Senhor, tanto eles quanto as suas filhas, os seus casamentos também, em nome de Jesus, meu Pai. Prepara, Senhor, as nossas mentes e nossos corações, leva cativa a tua presença, que nada possa roubar aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Tá chegando a turma aí. Irmãos, primeiro uma alegria, né, um prazer. Me sinto incapaz de estar aqui falando para... Tem gente bem mais experiente do que eu aqui, né, e bem mais preparado, com certeza, para estar tendo esse momento com os irmãos, mas aprovo o Senhor, né? Como eu disse ali, né? O pastor de vocês é muito corajoso, né? Ter me chamado para estar compartilhando alguma coisa, né? Sobre esse tema hoje que tem se tornado, né, relevante, importante nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Que é justamente falar sobre a questão da masculinidade bíblica, né? Eu vejo que, pelo menos no Ocidente, né? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, vamos dizer assim, né? Porque nós vivemos aquilo lá nos Estados Unidos que resumiram uma palavrinha chamada woke, né? É a cultura woke, que é basicamente essa desconstrução, né, de tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Né? Que nos trouxe até aqui. Eu diria que é no Ocidente, basicamente, que isso tem sido experimentado, porque você não vai ver isso tendo relevância no mundo muçulmano. Não é pouca coisa, né? Nós temos aí 50 países muçulmanos que têm mais de 2 bilhões de habitantes. Você não vai ver isso, por exemplo, em países de ideologia marxista, como a China, né? Lá não se cria essa ideologia. Eles não dão margem para isso, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos você vai ver, né? Aqui eu sei que tem muitos militares, né? Quem é militar aqui? Levanta a mão.
Tem aqui. Tem 2 aqui. Nas Forças Armadas dos Estados Unidos já tem oficiais, né, gente até no generalato que é trans. Mas em países do Oriente, por exemplo, como a própria Rússia, né, como a própria China, como os países muçulmanos, se você for juntar aí isso aí, como a própria Índia, que é um país de maioria hindu, né, e lá há de certa forma, até uma resposta a isso que o Ocidente está vivenciando, né? A gente sabe, eu não quero entrar no mérito aqui, mas eles estão preocupados, e nós deveríamos estar preocupados com tudo isso que está acontecendo, né? Há pouco eu vi um pastor, né, que havia ouvido falar de um curso sobre nova masculinidade. E ele, nesse curso, né, se afirmava que os homens são vítimas de uma mentalidade machista, né? E que os homens foram marcados, né, por essa mentalidade, né? Que nós fomos deformados, que o correto, né, segundo esse curso, né, dessa nova masculinidade, era ter uma visão mais ampla para que as mulheres apontassem o caminho. Olha mesmo o que é ensinado nesse curso. E que o remédio para esse mundo, né, é uma feminilização dos homens. E a gente não pode confundir machismo com masculinidade bíblica, né? Machismo é fruto do homem sem Deus, do homem caído. E masculinidade bíblica é aquilo que um homem regenerado pelo Espírito Santo de Deus tem que ser, né? É muito diferente, né? E eu queria abrir aqui, vocês puderem abrir as escrituras no livro de Gênesis. Vou começar lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, onde ele fala um pouco, né? Como disse Janeide ali, né? Pregar hoje é reafirmar antigas verdades, né? A igreja é isso. E por mais que a gente já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu acho que isso é importante. Capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 15, que diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para 2 coisas: cultivar e o guardar. Então, né, ali no momento da criação, Deus estabeleceu um papel para o homem, né? E basicamente, né, era essas 2 coisas aqui: cultivar e guardar. A palavra hebraica para cultivar significa, né, preparação e cuidado. Para cultivar e lavrar, que é a mesma coisa, significa preparação e cuidado. A palavra hebraica para guardar, né, reforça essa mesma ideia. O papel, né, do homem, né, desde lá do princípio, não era apenas cultivar, né, não era apenas trazer o pão. Hoje, na cultura lá fora, acha que o papel do homem é apenas trazer a provisão para dentro de casa. E o resto, o homem não tem mais responsabilidade nenhuma. Mas essa não é a perspectiva bíblica, né? Mas também de guardar, no sentido de proporcionar segurança física e espiritual. Então a ordem de Deus ao homem aqui sugere que foi lhe dado um papel diferente do que foi dado à mulher. Isso, dentro da nossa cultura hoje, é uma crise muito grande, porque o homem foi chamado a liderar. O John Piper diz o seguinte: no âmago da masculinidade madura, existe um sentimento de responsabilidade benevolente de guiar a mulher, sustentá-la e cuidar dela de modo apropriado a cada relacionamento que o homem
né, cultiva. Janeide falou ali, né, e eu queria reforçar aqui com os irmãos, né, e eu queria até fazer uma pergunta aqui para vocês, não precisa se responder, eu mesmo vou responder aqui, por que o diabo não tentou Adão primeiro? E por que ele foi tentar a mulher, a Eva? Interessante, né? A dinâmica do diabo sempre é perverter a ordem criada por Deus, né? E isso passa por esses papéis que ele estabeleceu na criação, que o homem era cultivar e guardar, né? O homem ali foi estabelecido como cabeça, com a responsabilidade de liderar, de prover, de proteger, né? Ali o jardim para benefícios daquela primeira relação, né? Com o auxílio, até está sendo questionado isso agora, né? Parece que a tradução nova tradução, nova versão internacional, eles dão uma nova leitura, vamos dizer assim, àquele texto quando diz que não é bom que o homem esteja só, mas eu lhe far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Então, visando essa cultura woke, a nova versão internacional da Bíblia, parece que ela não está impressa ainda, é só ainda no digital, né? Mas você vê, os caras já querem adequar, né? Isso já tem até um famoso pastor aí que já até diz que a Bíblia precisa ser atualizada, né? A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser aplicada, né? Esses princípios, esses valores que Deus ele estabeleceu. Então, Adão recebeu essa ordem direta de Deus, né? Que teria, por meio da sua liderança, de guardar o jardim através da fidelidade à palavra passada a ele, né? Em uma única ordem, né? É interessante que o diabo ali tentou a mulher, né? E fez com que ela levasse o homem também a pecar. Mas quando o diabo foi na mulher, pervertendo essa ordem que foi estabelecida na criação, né? Que Deus colocou o homem como liderança. Agora, quando Deus vai ali, né, tratar desse assunto, ele não se reporta a Eva em primeiro lugar. Ele se reporta a Adão, né? Por quê? Porque a incumbência de guardar o jardim foi delegado a Adão, não foi a Eva. Então, depois da queda, Adão foi chamado por Deus e não Eva. Por quê? Porque ele tinha exatamente essa incumbência. Adão ali era o cabeça e que deveria liderar a sua esposa, né? Evidentemente, com o auxílio, Adão ali estava liderando, cuidando daquele jardim, com o auxílio, né, que o próprio Deus estabeleceu por parte da sua esposa, da sua auxiliadora, né? E aí, né, como eu falei, né, o diabo ele perverte essa ordem estabelecida por Deus, se manifesta por intermédio daquela serpente, engana a Eva, né, que era uma liderada, vamos dizer assim, insubmissa, e conduz a Adão, né, ao pecado. E ele meio que ali foi caracterizado, podemos caracterizar ele como sendo um líder omisso. E a ordem ali, justamente que o diabo estava pretendendo, era inverter, né, essa ordem que foi dada ali na criação, essa ordem de liderança, né, e esse processo trouxe a queda de forma que terminou atingindo toda a criação e pervertendo tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Então, o pecado de Adão aqui, eu caracterizei como sendo o pecado da omissão. Ele foi omisso ali, na sua missão. E hoje isso está, assim, essa cultura, né, que eu falei aqui no início para vocês, né, tem sido imprimido, e os homens têm perdido essa consciência de qual é o seu papel. Isso, infelizmente, tem atingido até dentro dos arraiais
evangélicos, né? Um dia um irmão, um pastor, né? Ele me pediu uma orientação para arrumar um pintor para fazer um serviço na casa dele. Aí eu indiquei um pintor. Aí o pintor chegou lá na casa desse pastor. Aí foi tratar com ele a pintura da casa, né? Ele disse, olha, faça o seguinte, quem trata dessa questão é minha mulher, pode tratar tudo com ela. Aí esse irmão, que é crente também, veio, pastor, eu fui lá na casa do pastor para pintar a casa dele, para, como diz o Matuto, empeleitar, né? Fazer a empreitada do serviço, quanto custaria e tudo mais, e quanto levaria de material para ele comprar. Ele disse, não, ele delegou o negócio à mulher, disse que a mulher é quem resolvia. Eu digo, meu Deus do céu, né? Você imagina aí, isso não é o papel que eu entendo que seja de uma mulher executar, né? Isso é o papel, numa dificuldade, numa ausência, numa coisa, ela pode até, delegada por ele, orientada a alguma coisa, dar esse auxílio, dar esse suporte, mas não é o papel principal dela. Minha mulher mesmo lá em casa, né? Ela não entende de nada. Qualquer coisa, e eu me sinto na responsabilidade de assumir esse papel e de resolver. Tá. Minha mulher está com problema de saúde, né? Está com o cabelinho curto assim, porque ela teve câncer de mama. Terminou o tratamento agora há pouco, né? Aí ela fez mastectomia da mama esquerda, né? E ela não pode hoje mais fazer esforço com esse braço. Ela tirou os linfonodos. Então, aqui ela não tem imunidade nesse braço. Não pode... Qualquer coisa é um problema, né? Aí eu estou tendo que me levantar, pastor, de manhã para fazer o café. Porque ela não pode mexer com fogo. Esses dias eu levei uma queimadura aqui, ainda está meio vermelhão. Disse, é homem na cozinha. É desmantelo. Mas, né? Eu estou cumprindo esse papel porque ela não pode, né? E minhas filhas casaram, não tem mais ninguém em casa, só eu e ela, né? E esse dia ontem eu estava fazendo, eu gosto muito de comer o ovozinho cozido de manhã, né? Estava lá botando ovo, daqui a pouco o fogão, o gás. Tem homem que talvez, né, vai chamar a mulher para resolver, para trocar o bujão de gás, porque, né, meu biotipo aqui já não me ajuda muito, né, pegar um troço daquele para botar lá debaixo do fogão. Aí quando eu fui botar o desgraçado, ficou vazando. Eu digo, pronto, e agora? Tem que tirar de novo, botar no carro, ir lá onde eu comprei, para o cara trocar uma borrachinha que tem lá, botar uma borrachinha dentro, botar dentro do carro, trazer para cá, botar o bujão novo. Uma trabalheira grande. Isso é o papel do homem, né? Eu não vou delegar isso para minha mulher, né? O troço que eu mais detesto no mundo é pegar aquele bujão de 20 litros d'água para botar em cima daquele negócio. É outro negócio. Euder, o papel dela é dizer o quê? Euder, acabou a água, meu amigo. Vai trocar. E eu vou fazer o quê? É o meu papel, né? É a minha missão. Então isso vem lá da criação, né? Deus estabeleceu o homem como provedor e como guardião, como protetor, né? Esse é o papel principal do ser. Isso tem se perdido. Naquele acidente, né, muito conhecido, virou até filme, né, do Titanic, né? Dizem que os homens, né, não tinham botes suficientes, colocaram o quê? Logo, dentro dos botes, as mulheres e as crianças, né? Eu acho que se fosse hoje, né, deixava as mulheres e as crianças morrerem afogadas e entrava todos os marmanjos e ficava tudo lá. Então, a mentalidade, né, do feminismo, dessa cultura woke tem penetrado, a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que nos apegar a essas verdades bíblicas para nós sabermos qual é o nosso papel dentro do lar e dentro da sociedade. Dentro do lar e dentro da sociedade. Isso vai bater a nossa porta. Já está batendo em muitas instituições aí, né?
E a gente olha assim, eu não pensei. E hoje a lei não vale mais do que está escrito, né? É uma interpretação que o cara dá e acabou. E essas minorias aí são muito fortes, são poderosas. Essa agenda vai penetrar, né? E Deus está permitindo tudo isso, nós temos que encarar, enfrentar tudo isso. Irmãos, o que é ser homem segundo a Bíblia? Eu destaquei aqui 5 pontos. Primeiro, né? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 28. Ainda em Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 9, né? Mais na frente um pouquinho aí, versos 1 e verso 2. 9, 1 e 2. Diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então, a primeira coisa aqui, né, até que os teólogos chamam aí de mandato cultural. O papel do homem é de exercer domínio. Esse foi o... eu sei que hoje esse negócio está tudo muito confuso, né? Parece que a coroa da criação já não é mais o homem, como está lá nas Escrituras, mas as demais coisas que foram criadas está tendo prevalência, vamos dizer assim, do que o próprio ser humano. Do que o próprio ser humano. A gente tem notado isso, né, nesse ambiente cultural que nós estamos vivendo. Então, o homem não foi, né, para exercer esse domínio vamos dizer assim, com irresponsabilidade, sem ponderar como usar dessa autoridade que foi dada por Deus. O próprio homem, né, regenerado, né, e alcançado pela graça de Deus, ele entende da importância das coisas criadas, né, e vai cuidar dessas coisas também. Não vai usar irresponsavelmente, né, e destruí-las e degradá-las. Não. O mundo não precisa nos ensinar isso. A Bíblia já nos ensina isso, né? Mas hoje, né, essas coisas que Deus nos deu para que nós usufruíssemos, né, dentro do nosso chamado, tem se tornado muitas vezes mais importante do que o próprio ser humano. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Estou tocando nesse assunto, mas não entendo, não tem nada a ver com questão política, mas você vê, nós percebemos o espírito da época que está nos norteando. Por exemplo, o estado de Roraima, ele não é interligado com a rede, né, do sistema, não sei se alguém trabalha aqui, que atende a energia do nosso país. De energia. Ele não é interligado, né? O que é que precisa? Fazer uma linha de transmissão que passa por uma reserva indígena, né? Mas aquelas plantas ali, elas não podem... Quantos casos aí de obras que precisam ser feitas que vão... vamos dizer assim, vão atender uma demanda de determinada população, mas porque tem lá alguma coisa de cunho ambiental, não pode ser feito. Então, o que é que isso quer dizer, essa mensagem? O que é que tem por trás? É que as coisas que
que o homem poderia se usufruir delas, são mais importantes hoje do que o próprio ser humano. E não podem ser tocadas. Né? Não podem ser tocadas. Essa é a cultura, né, que tem norteado e a cada vez mais está presente no nosso meio. Então, ao homem foi dado desde o princípio o papel de exercer domínio, de cumprir, né, uma missão, que os teólogos chamam de mandato cultural. A segunda coisa, né, e eu já li Gênesis capítulo 2, verso 15, mas eu posso ler agora também o Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus, em Gênesis 2,15, precisa abrir, nós já lemos, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, o homem, né, foi chamado não apenas para sujeitar as coisas criadas, para estar sujeitos a ele, para dominar essas coisas, mas também para plantar, ou seja, para estabelecer, para ser o provedor. Aí trazendo para a nossa realidade hoje, eu sei que meu pai criou 7 filhos de uma mercearia. Minha mãe, eu lembro que ela foi trabalhar, fez um concurso público, né, em 1977. Eu já tinha 5 anos. Eu nasci em 1972. Mas ela casou em 1961. Então passou-se aí 16 anos. Eu tenho irmãos, né, que são 10 anos mais novos. Naquela época era tudo escadinha, né? Tem irmão com 62, outro com 61, outro com 60, aí depois pulou para 57, aí 55, aí eu tenho 52 e tem um que tem 51, né? Mas por muito tempo meu pai quem levou, né, o piano sozinho. 7 filhos. Eu dormi numa rede até os 15 anos de idade. Eu só vim conhecer uma cama depois que meus irmãos saíram de casa, né? Aí sobrou um quarto, aí chegou minha vez, depois de 15 anos, de dormir numa cama. Lá em casa não tinha geladeira. Isso dentro de Campina Grande, dentro da cidade. Era fogão de lenha. Lá em casa, aliás, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha banheiro dentro de casa. Ainda hoje eu tenho um nojo de barato. Porque o banheiro era no fundo do quintal, aqueles banheiros de sítio, que tinha aqueles buracos. Aí de noite você ia lá, meu amigo, as bichinhas ficavam no buraco, você ia fervilhava assim. De barato. Vou confessar aqui um pecado aqui, né? Quem mata barata lá em casa é minha mulher. Eu tenho trauma de barata. Isso aí. Mas ele criou 7 filhos assim. 7 filhos. Estudei em colégio público, sempre estudei em colégio público. Tinha aquelas calças caque, né? Que tinha aquela lista verde aqui do tempo. Era na época do regime militar, né? E era calça mesmo, né? E a gente jogando bola com macaíba. Porque não tinha condição de comprar, né? E era tudo rasgado. E o tênis da época era quichute. Né? E tinha um quichute. Eu vejo que e criou-se todo mundo. Não se formou quem não quis. Não estudou quem não quis. Ele era o provedor. Nunca faltou, graças a Deus. Pelo menos lá em casa, pobre veio comer carne de uns tempos para cá, né? Mas era pobre, carne de pobre era porco. Né? E minha mãe cozinhava o porco, eu detestava, porque carne de porco é a carne branca, quando cozinha, a bicha fica mole. Porco é bom assado, né? E era tripa de porco ou tocinho de porco. Era a proteína que tinha lá em casa. Ou ovo. Cuscuz, né? Macaxeira, batata doce, arroz de leite. Né? Todo mundo se criou. Hoje a gente cria munguzá, xerém. Era essa a comida do povo. Hoje a gente cria um padrão de vida lá em cima que realmente
Fica difícil do homem ser o provedor da casa, de sustentar sozinho, de pagar a escola de R$1.000 a mensalidade, de ter plano de saúde. Ninguém tinha plano de saúde. Foi criado... Naquela época nem SUS existia, que SUS veio existir de 1988 para cá. Era um carnezinho do INSS. Quem pagasse tinha o direito de ir ser atendido. O pessoal mais velho aqui sabe disso. Né? E todo mundo está aqui. Mas hoje, não. Né? Eu só caso se tiver com casa comprada, mobiliada, tudo e tal, e mesmo assim. Aí, meu amigo, o padrão de vida se elevou muito. Né? Se elevou muito. Aí fica difícil. Então, o ideal é que a gente procure viver uma vida o mais simples possível. O mais simples possível. Né? Eu, quando criei minhas meninas, também não foi fácil. Né? Não foi fácil. Porque eu pagava aluguel, né? E minha esposa tinha uma escola. Como a gente não podia pagar 2 aluguéis, eu morava no fundo das escolas. Teve uma época que eu morei por muito tempo num vão de 27 metros quadrados. Também usava o banheiro da escola, porque não tinha lá como ter banheiro nesse vão. Eu dormia, né? Tá gravando aqui, não posso nem dizer muita coisa, né? Eu dormia no sofá. E as minhas 2 meninas dormiam na cama com a mulher. Eu ia dizer um negócio aqui, mas não posso. Você já sabe mais ou menos como é que dava o trabalho, né? E as bichinhas, a primeira vez que elas foram morar e dormir, ter um quarto delas, porque não tinha. Aí eu aluguei uma outra casa, coisa melhorou uma coisinha, deixei a escola lá só para a escola. Meu amigo, quando eu fiz o quartinho delas, elas foram dormir nesse dia, 5 horas da tarde. Eu quero inaugurar meu quarto. 5 horas da tarde, os meninos já estavam tudo, as gurias já estavam tudo na salinha delas. Isso não. Estão aí, né? Graças a Deus, cresceram, hoje já estão no canto delas. Né? Então, eu sei que é desafiador hoje, né? Mas o homem, o papel principal dele é ser, mas hoje tem uma inversão de papéis muito grande que está acontecendo, né? Você vê, né? Às vezes a mulher sai para trabalhar e o cara fica cuidando dos filhos em casa. Houve uma inversão aí. Né? Eu sei que tem casos e casos, eu não quero aqui entrar no mérito aqui, mas um desses casos, um cara até que me ajuda, né? Eu cheguei para ele e ele só andava, e a menina, e quando é mulher, né? O homem que fica tendo que cuidar das mulheres, de limpar a partezinha, de limpar ali, trocar fralda, essa coisa toda, fazer, né? Que às vezes a menina quando faz o cocôzinho tem que ter muito cuidado ali para não infeccionar, tudo aquela coisa, o cara vai. E a menina, daqui a pouco, meu amigo, a menina estava já com o jeito dele. Eu digo, ei, cara, vem cá. Tu tem. Essa menina tá do teu jeito, cara. O jeito da menina, tudo. A menina tá se masculinizando. Tu tem que ter cuidado. Chama a tua mulher, bota para se aproximar mais dela, tudo. Isso vai dar problema para ti no futuro. Né? Isso vai dar problema. Graças a Deus ele tomou conselho. Hoje a menina está com mais aspectos, né, de uma mocinha. Mas daqui a pouco estava um homenzinho. Por quê? Porque foi criado 24 horas com o homem. Do mesmo jeito, um menino que é criado 24 horas só por mulheres. Às vezes o cara não é nem, né? Hoje não pode nem falar, mas não é mais nem aquilo, né? Tem um jeitinho. Mas por quê? Porque foi criado dentro desse contexto. E hoje, felizmente, né? Aí no mundo aí fora, né? O cara casa, abandona, larga para lá, deixa, enfim, o filho é criado por avós, por tias, isso, aquilo, outro. Nós estamos vivendo não aquilo que Deus estabeleceu como padrão. Isso aqui é o padrão, né? De o homem dominar, de ser o provedor. Aí no verso 25 ainda,
2,15 de Gênesis. Cultivar e guardar. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Lá, 1 Pedro. Eu estou sem meus óculos aqui, aí o negócio já ficando velho, viu? Você vai chegar lá, viu? Você já está usando óculos aí, né? 1 Pedro 3, 7. Diz assim: maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais o quê? Frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o homem é provedor, mas segundo esses textos que nós estamos lendo aqui, né, ele é provedor, mas também ele é protetor. Se tiver que tomar a frente, né, e de receber a primeira pancada, você é chamado para isso. Deus nos estabeleceu, né, para isso, para dar essa proteção, essa guarida, né, dentro do nosso contexto familiar. E o texto sagrado aqui destaca, né, dando honra à mulher como vaso mais frágil, o mais fraco, dependendo da tradução. As feministas aí dizem que isso tem arrasado com as mulheres, que as mulheres são iguais aos homens. Minha mulher disse: eu não quero ser igual ao homem, nada. Imagina se eu quisesse essa igualdade para trocar aquele bujão, né? Para trocar aquele garrafão de água. É isso que o mundo está tentando estabelecer. Deus fez tudo perfeito, né? Estabeleceu papéis, né? Para cada um. Dentre eles, de ser protetor. O quarto aspecto aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, está lá em Efésios capítulo 5. Agora vamos voltar. Aí o tempo está voando, né? Já são quanto aí? 9? Pastor? É. Efésios capítulo 5. Aí nós vamos ler o verso 23. Vamos ler o 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porquanto o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vamos voltar um pouquinho aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa marcado em Efésios aí, depois a gente vai voltar nele aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos agora em 1 Timóteo, capítulo 3. Mais para frente aí um pouquinho. Primeira Timóteo, capítulo 3. Encontraram aí? Versos 4 e 5 diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará
da igreja de Deus. Então, ao homem foi dado domínio sobre a criação, ao homem foi lhe dito que ele seria o provedor, ao homem foi lhe dito que ele seria o protetor, e ao homem aqui está claro que ele vai ser o guia, vai ser o líder, dentro da sua casa. E essa liderança, esses 3 textos aqui que nós lemos aqui, e essa liderança ela tem que se dar numa perspectiva divina, diferente do mundo aí, né? Aí vamos lá agora para Efésios capítulo 6, verso 4. Isso que eu pedi para vocês deixarem aí marcado o livro de Efésios. Que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa liderança, né, ela tem que ser exercida nessa perspectiva divina. Interessante aqui, Paulo usa essa palavra aqui para paz, né? No português não nos dá o sentido correto do sentido que ele quis dizer no grego. Essa palavra paz, no grego, ela significa, ela é pateres, ou seja, é o plural de pater, que é do singular pai. Aqui não está se referindo a, quando está falando aqui pais, a gente pensa que é pai e mãe, né? Aqui não está se referindo a pai e mãe, né? Como deixa entender a versão em português. Mas aqui está se referindo explicitamente ao pai. É o pai que tem que exercer esse papel de liderança, né? Tem pai que diz, não, vá ver com sua mãe. Não, Deus chamou para você, né, decidir tanto o êxito como o fracasso. Eu sei que isso é duro, mas não foi nem dito por mim, foi dito por Augusto Nicodemos. O êxito ou fracasso da família, a responsabilidade é do pai. Foi ao pai que Deus lhe delegou essa missão e esse papel. Interessante que o texto diz aqui, né, de Efésios capítulo 6, verso 4, né, que nós não devemos provocar os nossos filhos a ira, né? Ou seja, não deve haver abuso de autoridade. Meu pai, eu fui criado, meu pai não é crente, ainda hoje está com 92 anos, né? Orem por ele. Mas ele tinha um cinto de couro, meu amigo. Eu apanhei demais. Apanhei com as duas mãos. Naquela época, né? Hoje o pai tem até lei, né? Se der uma palmada aí, se houver denúncia, o cara pode perder até, ser processado e perder até o filho. Né? É o padrão do mundo aí. Mas o que meu pai fazia ali, ele me disciplinava, não era uma disciplina bíblica, né? Eu acho que ele exagerava, né? Exagerava na energia que ele empreendia na disciplina dos seus filhos. Muito embora sempre foi um homem muito exemplar, um homem que era modelo, nunca, assim, meu pai não é um homem crente, mas são poucos crentes que têm a postura que tem o meu pai, ou que tinha o meu pai quando criava os seus filhos, né? Mas não é isso, né? Nós não podemos usar dessa autoridade que Deus nos deu para abusar. Mas também não podemos nos omitir. Às vezes é necessário, né? Uma palmadazinha, né? Uma correçãozinha. E meu pai dizia também, né, que filho, você tem que dominar ele. Isso é um ditado, né? Tem que dominar ele enquanto ele não engrossa o cangote, né? Porque depois que ele engrossar, já era, né? Minhas filhas, eu nunca permiti, nunca admiti. Às vezes você chega no supermercado, no canto, você vê aquele show, né? Aquelas cenas, criança fazendo o que bem entende. Nunca admiti isso, né? Na igreja, elas sempre, eu criei elas participando do culto. Ia na terça-feira, eu digo, senta aí, fica aqui. Prestando atenção ao culto. Ei,
E preste atenção no que o pastor vai estar dizendo, viu? Que no final, lá no nosso culto doméstico, eu vou perguntar. Então elas ficaram tudo com 4, 5, 6 anos. Vai perguntar. E se não responder, o negócio vai engrossar para vocês. Né? Eu sei que elas me agradecem hoje. E disse que vão criar os filhos dela com mais energia, rigor, né, do que foram criadas. Porque elas viram que aquele rigor... Porque muitas vezes... Eu fui pregar numa igreja essa semana, né? Tinha um filho lá de um irmão, a filha de um irmão, a menina já com 5, 6 anos, a menina se deitou no banco, abriu as pernas, e ele como se não tivesse. Aí eu fiquei olhando assim, como se estivesse achando aquilo normal e natural. Não é. E mais que uma menina, né? E mais no mundo de hoje que a gente tá, né? Mostrando as partes íntimas da criança, eu sei, mas tem gente que é doente. Infelizmente, até dentro do nosso meio. Quantos pastores aí já não foi denunciado, preso por pedofilia, por isso, por aquilo outro? Eu digo. Aí, outro irmão foi comer uma pizza com ele. Aí, íamos para uma pizzaria. Aí ele disse, não, mas eu tenho que ir em outro canto comprar uma pizza, porque minha filha não come dessa pizza que está aqui, que é oferecida aqui. Tem que comprar naquele canto. Agora, uma menina com 5 anos de idade. Eu digo, quem de acha ensinou essa menina que ela só comia da pizza lá do canto? Só pode ter sido os pais. Então, as crianças hoje ficam, meu amigo, como é a história? Um dia uma menina disse, eu quero cuscuz, não sei o quê. Eu digo, tá bom, vou fazer. Faz o cuscuz aí para ela aí. Aí fez o cuscuz. Né? Aí, eu não quero mais. Eu digo, o quê? Você vai comer esse cuscuz todinho, meu amigo. Eu fiz ela comer todinho o cuscuz. Nunca mais ela inventou de fazer isso. Eu digo, você vai comer esse cuscuz. Né? Então, Deus não delegou. É evidente que a gente não pode abusar dessa autoridade. Né? Muitas vezes, usando de ironia, tem pais que ridicularizam seus filhos diante das pessoas. Né? Esse excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. Né? E Paulo vai dizer aqui, não provoqueis os seus filhos a ira. Né? Excesso de proteção ou favoritismo, a gente viu isso naquele casal bíblico, Esaú e Rebeca, né? Esaú era mais chegado a um dos filhos, né? E Rebeca tinha mais favoritismo por outro filho, né? Isso aí é normal. Nessa idade aí é tolerável. Nessa idade aí é tolerável. Ele já ficou quietinho tempo demais, tá de parabéns. Às vezes um contínuo descontentamento com o desempenho deles, né? A indiferença, né? E a falta de diálogo, como houve no caso de Davi e de Absalão, né? A falta de exemplo, né? Eu nunca esqueço de uma palestra de um psiquiatra lá em Campina Grande, né? Ele disse que um pai muito aflito procurou ele para tratar um filho que estava viciado em drogas. Ele disse, eu vou tratar dele. Agora eu quero começar o tratamento primeiro pelo senhor. Como assim? Então, o senhor tem que deixar aquela garrafa de uísque da beira da sua piscina. Porque foi ali que ele entrou. A porta de entrada foi por ali. Então, a falta de exemplo, né, faz com que muitas vezes nós desviemos os nossos filhos. É difícil, né? Como é que você vai pedir para seu filho ler a Bíblia se você não lê? Como é que você vai pedir para seu filho orar se você não ora? Como é que você vai pedir para seu filho ir para a escola dominical e para o culto de oração se você não vai? Você tem que ser o modelo. Você tem que ser o exemplo. Eu, lá em casa, desde quando em tenra idade, eu estabeleci o culto doméstico diário. Né? Culto doméstico diário.
Aí, quando elas eram pequenas, uma fazia tipo um mini culto, né? Uma lia a Bíblia, né? Outra cantava um hino, aí eu vinha e explicava o texto, aí depois a gente orava, agradecendo pelo dia, orando pela família, orando pela igreja perseguida. Isso elas foram crescendo. E quando elas estavam adolescentes assim, eu disse, nós vamos ler agora a Bíblia de capa a capa, todo ano. De Gênesis a Apocalipse. Planozinho de leitura, que inclusive, deixa eu ver se está aqui, tá não. Eu adotei lá e tenho enviado para todo mantenedor da Vinac. Vocês têm algum mantenedor aqui? Eu mando um planozinho de leitura. Lê a Bíblia todo dia. Aí no final do dia, cada um destacava um versículo, dava a sua explicação, quando merecia alguma correção. Às vezes eu chegava em casa cansado. Mas eu digo, não, eu vou ter que ter o meu culto doméstico com elas. E o quão isso nos aproxima, promove a comunhão, né? Promove esse sentimento, né? De entrelaçamento entre pai e filhos. Fica essas marcas. Mas, às vezes, hoje falta exemplo, né? Dentro de casa. E o pai deve ser espelho. E a Bíblia diz mais, Paulo diz, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Né? Essa palavra grega para criar quer dizer nutrir, alimentar, né? Criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Os filhos precisam de segurança, né? Precisam de limites, precisam de amor, precisam de encorajamento. Essa palavra grega para disciplina tem um sentido de treinamento. O Dr. Shedd diz o seguinte, que direito tem o pai de disciplinar o filho, se ele mesmo precisa ser disciplinado? Né? Que direito? Né? Ou seja, a palavra grega para demonstração quer dizer educação verbal. Educar eficazmente por meio da palavra. Né? Seja ensino, seja advertência, seja estímulo. O pai é responsável não apenas pela educação secular dos filhos, mas principalmente pela educação cristã de seus filhos. Muita gente está muito preocupada em colocar o filho na melhor escola da cidade. E hoje não tem mais esse negócio, tanto faz escola pública como escola privada. Em termos de valores morais, a maioria, zero. Se nós não instruirmos, não admoestarmos nossos filhos, não chamar, não conversar, não procurar ver o que é que está sendo ensinado. Antigamente a gente ia, nossos pais mandavam a gente para a escola, ali era um lugar seguro, hoje não é mais. A maioria dos nossos jovens, quando chegam nas universidades, são destruídos. Se nós não prepararmos, eu tive o maior cuidado do mundo com minhas filhas, uma delas foi fazer psicologia, outra foi fazer administração. Eu digo, e agora? Né? Já venho, aí comprei um livro daquele Lee Strobel, né? Em defesa de Cristo, em defesa da fé. Aí eu peguei aquele livro Em Defesa da Fé, eu digo, vamos estudar, antes de vocês entrarem nessa... Porque lá os professores vão bombardear vocês para destruir a fé de vocês. É a missão deles, vocês estão vendo isso aí direto. Os caras não estão aí preocupados em instruir, em dar informações, em capacitar seu filho para desenvolver uma atividade profissional. Não, estão querendo doutrinar para destruir. Quantos filhos de pais crentes não se perderam de seus filhos quando entraram na universidade? Eu botei meu filho na melhor escola, meu amigo. Sua casa tem que ser uma escola dominical, contínua, preparando, forjando, vacinando, para quando ele chegar lá, ele já tem resposta na ponta da língua. Ele pode até não se indispor lá, eu acho que não é nem esse o papel, né? Mas procurar influenciar. Aquele professor ali é mais difícil, né? Não é o Estado, nem a escola, nem mesmo a igreja que são responsáveis pela educação de nossos filhos. Meu filho foi criado na igreja, meu amigo vem em escola dominical, uma vez por semana.
Não é você. Né? É você, como pai que tem que imprimir isso. A principal preocupação, né, do pai não é apenas que seus filhos se submetam, mas principalmente que se submetam a ele, mas principalmente que se submetam ao Senhor. Né? Como pai, nós devemos estar mais preocupados com a lealdade de nossos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa, como brilho intelectual, prosperidade, posição social, cargos, títulos, qualquer outra coisa de dimensão terrena. Minha mulher foi pregar numa igreja, né? Aí uma irmã chegou perto dela, sentou, disse: rapaz, meu filho formou-se nisso, tá isso, aquilo, outro, pá. Chega, brilhava os olhos da irmã. Aí minha mulher, que não é gente, né, disse: mas eles são crentes? Ah, minha irmã, ore por eles, que eles não estão tão desviados da igreja. Eu sempre inculquei na cabeça das minhas filhas, procurei inculcar, digo: olha, o mais importante não é o título, o mais importante não é o cargo, o mais importante não é a profissão. Né? O mais importante é Cristo. E que essa profissão sua sirva para você glorificar Cristo. Sempre procurei inculcar na cabeça delas. É a segunda coisa. Priorize a família. E principalmente mulher, quem tem filha mulher. O tempo áureo da mulher é até 24 anos. Se não casou até 24, para casar é difícil. O homem não, né? O pastor estava falando aí, tinha um irmão que casou, aí enviuvou, aí casou de novo, aí no velório da segunda viúva já disse que já estava namorando outra. Eu digo: rapaz, acaba já idoso. Nosso pastor. Nosso pastor é velho. Eu não quis dizer o nome, mas... Então vocês sabem da história, né? Eu não sei quantos anos ele tinha na época, né? Mais de 70, o cara já estava arrumando outra para casar, meu amigo. Uma mulher com 70 anos, só se ela tiver uma poupança muito gorda lá na Caixa Econômica Federal. Aí eu sempre inculquei, quando a minha menina tinha 14, 15 anos, ela já começava a querer, já ficava dizendo: olha, meu casamento vai ser assim, o vestido de noiva, e não sei o quê, e lá vai. E eu disse a ela: vocês só namoram depois de 18 anos. E namoro de crente é para casar. Não é para trocar de camisa, como que é para casar. Vocês têm que escolher, né? Aí uma delas, a mais velha, apareceu. Eu não posso dizer o nome aqui, que tá. Depois, quando você terminar a gravação, você me pergunta qual era a igreja. Me perguntou. Aí apareceu um irmão, um jovenzinho de uma igreja. Aí ele disse: mas não pode, como é que esse homem vai ser? É uma seita isso. Eu digo: não, eu vou concordar com você. Tudo bem. Apareceu um outro de uma segunda igreja, que eu só digo depois quando terminar de gravar. Né? Aí, não, mas não dá, eu sou de uma linha reformada e ele não é e tudo. Aí eu digo: mas minha filha, o homem está difícil. Está difícil, já dispensou 2. E aí, quando chegou nos 19, 20 anos, já se aproximando por ali, eu digo: Janeiro, não vamos mais falar de casamento não, porque essas meninas vão ficar 2 moças velhas dentro de casa, recalcadas. E agora? E eu orando. E eu orava com elas em casa, nesse culto doméstico, para Deus dar a elas um marido cristão, bíblico, temente a Deus. Já orava ali desde quando elas eram crianças, adolescentes, já inculcando na cabeça. E Deus mandou, né? Mandou um presbiteriano, depois aí ela puxou, hoje está na igreja, foi congregar onde ela está, na igreja congregacional, né? E mandou 2 meninos, uma casou faz 3 anos, a outra vai fazer 2 anos agora em novembro. Essa que casou segunda, é a mais nova, já está grávida, vai ter menina agora em novembro, quando completar 2 anos. E eu estou muito feliz, né? Por causa disso. Que isso foi uma construção. Mas eu sempre inculcando: olha, Deus é mais importante. A família, depois, é mais importante. Porque muitas vezes tem mulheres aí bem-sucedidas, mas extremamente infelizes. Por quê? Não constituíram família, estão hoje bem-sucedidas profissionalmente, o relógio biológico elas têm, o irmão de 70 anos
casou. Mulher, 40 anos, para ter filho. É difícil. É difícil. Então, quem tem filhas mulheres, né? Assim, preparar a cabeça, orientar, instruir, né? E orar. E os meninos também. Eu vejo filho de crente aí com 30 anos, eu acaba com 30 anos sem casar, não sei, depois não vem, olha, falo com o pastor de vocês, viu? E me chamou aqui. Acaba com 30 anos, meu amigo, sem casar. A semana eu estava pregando na minha igreja, eu digo, eu vou fazer aqui meu nome? Um culto do encontro. O que é que vocês estão fazendo, meu amigo? Eu digo, eu estou um velho, já com 52 anos, né? Mas eu posso passar muito, tem criança aí, né? Ele está gravando, a gente não pode dizer muita coisa, né? Mas, de vez em quando lembra. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo, né? De vez em quando lembra. Vem aquela vontade. E o caba novo, meu amigo? Esse cara está com uma válvula de escape aonde? O que é que ele está vendo no computador dele? Será que, né? Será que, o que é que estão vendo, meu amigo? Eu disse para ele, eu disse para o menino, eu digo, ih, cara, achei que é isso, rapaz. 5 minutos. Você está vendo pornografia? Aí a mulher disse, tu é doido. Eu digo, eu vou dizer. Tu está pegando as irmãzinhas. Só pode, a não ser que você seja eunuco, de nascença. Ou se fez eunuco, por causa da palavra de Deus, como diz Jesus. Aí eu fico tranquilo, mas espera aí, não é normal isso. Né? Então, irmãos, em quinto lugar, né? Para a gente encerrar aqui, é Efésios 5, 25. Está aberto ainda aí? Vou ler aqui. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou recapitular aqui, né? O que é ser homem, segundo a Bíblia? Exercer domínio, ser provedor, ser protetor, ser líder, né? Exercer essa liderança na perspectiva divina e ser modelo de amor e sacrifício. Ser modelo de amor e sacrifício. Amar vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 28 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Padrão. Cristo. Né? De entrega. De sacrifício. Temos que amar, nós somos chamados a amar, irmãos, nossas esposas mais do que nós mesmos. E ela precisa sentir isso. Né? Se ela sentir isso, com certeza ela vai ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais segura. Nós, como homens, temos que velar pela saúde física, emocional e espiritual da nossa esposa. Deus estabeleceu, né, esse plano bem definido para o homem. Dominar, prover, proteger, liderar e se sacrificar. Vamos finalizar aqui? Repetindo aí, vamos lá? Dominar, prover, proteger, liderar e se sacrificar. Foi para isso que Deus nos chamou. E essa masculinidade que Ele quer que nós vivamos no nosso dia a dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento que tivemos aqui, Deus, com os teus filhos, com os teus servos. Deus, nós vivemos um tempo tão difícil, onde valores, princípios, ó Deus, que tinham sido absorvidos até culturalmente da tua palavra, hoje estão sendo desprezados e desconstruídos. E nós, como igreja, Senhor, nós temos que reafirmar isso na nossa vida, Senhor. Toma os teus servos, toma a tua igreja, toma o teu povo, toma os teus filhos. Nós possamos viver cumprir esse papel, Senhor. Sermos esses homens que tu nos chamasse para ser nessa geração corrompida e caída. Nós te oramos e te pedimos e te clamamos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos,